Todo mundo me ouvindo, me vendo direitinho? Yes? Então tá. Crianças, me digam uma coisa antes de eu começar aqui, só para ter noção. Quem está aqui agora, vocês, o pessoal que está aqui agora, alguém estava na aula da tarde também? Ou estão chegando agora? Só para eu ter uma noção se eu sigo o que eu estava falando de tarde, tá, então o Giovanni já chegou agora, bom. Então é o seguinte, então vou recomeçar, então já tem mais gente aqui que chegou agora, então eu vou repetir, entre aspas, a aula de vocês vai ser um pouquinho mais longa, que o que a gente estava falando de tarde, tá? Pessoal que falou que estava aí de tarde, se estava alguém, aproveita, revisa, se já ficou com dúvidas, esse é o momento, então, tá? Mas é o seguinte, eu quero falar com vocês hoje um assunto, vocês têm no livro isso, tá? Vocês têm material, não só no livro, vocês têm as listas todas, eu vou dar alguns exemplos, aqui eu não tenho como dar muito exemplo para vocês, né? Mas vocês têm toda essa matéria explicadinha com as listas, tudo, e as regrinhas, é muita coisa de regrinha, assim, né? Vocês têm um livro e é tipo de material também que é bem, tipo de informação, que é bem fácil de conseguir no Google, né? Em material que vocês tenham, que não seja desse ano, mas enfim, que é a questão de formação de plural dos substantivos, tá? Que depois isso, não só a formação do plural, como é que funciona, né? Mas os desdobramentos disso, que podem cair para vocês na prova, que acabam dependendo disso, que é a questão das concordâncias, né? Concordância de sujeito e verbo, e depois a questão de uso de artigo, de substantivos incontáveis. Então, tudo isso eles estão interligados, né? Então, a gente começa com a parte de formação de plural. E aí, seguinte, primeiro, duas coisinhas para vocês. Primeira coisa, lembrem o seguinte, ao contrário do português, em que tudo a gente coloca no plural, né? Então, se tu muda aquele sujeito, o substantivo vai para o plural, todo o resto daquela oração, os adjetivos, os artigos, né? Tudo vai ir para o plural também para concordar com o sujeito, tá? Além do verbo, claro, né? Mas mesmo que não seja o verbo, se o substantivo funcionando como objeto, tudo que se relaciona a ele vai ter que ir para o plural também, tá? Em inglês isso não acontece. Então lembrem, regra sem exceção, adjetivos são invariáveis, adjetivos não têm plural nunca, não existe beautiful, só existe beautiful, ponto, não interessa quantas pessoas você está falando, tá? O artigo, ou ele não existe plural, ele é invariável porque ele é sempre singular, que é a questão do artigo indefinido, que é o a ou an, é o um ou uma, não tem uns ou umas, tá? Ou ele é invariável também, que é o artigo indefinido the, né, que pode ser o, as, os, as, tá? Então, o que vai variar em número, em inglês, os pronomes os pronomes adjetivos, o meu, o minha, também não variam, né? Eles não têm os meus e as minhas, tá? Então, eles não precisam concordar em número com o substantivo que eles são adjetivo, né? Eles não têm que concordar em número com o substantivo que eles estão qualificando, tá? Então, lembrem disso. O que vocês vão trabalhar com o plural, quando vocês vão mudar com o plural? O que vocês têm que pensar na concordância? O substantivo vai para o plural, tá? O verbo, em algumas situações, vai ir para o plural ou para o singular, que a gente tem aquela terceira pessoa, né? Os x ou its ali, tá? Mas não é em todos os tempos verbais, são só alguns ali, é só o presente e o verbo be, né? Basicamente. O resto também não varia de número, tá? E os pronomes, os indicativos, aquele this, o that, que vocês têm os dois singulares, que é o this e o that, né, perto e longe, tá, o this aqui e o that lá, né, e vocês têm os plurais, que são o this e o those, que são o esses e o aqueles, tá, que aí eles vão concordar com o substantivo que vai vir depois dele, então eu vou falar this book, mas eu vou falar these books. Eu vou falar that chair, mas eu vou falar those chairs, tá?
Fora isso, nada varia, tá? Aí, seguição da formação de plural. Eles, muito provavelmente, né, não vão pedir para vocês colocarem uma palavra no plural, tá? Eles vão pedir, depois eu vou tentar colocar aqui para vocês um exemplo né, que caiu, de que cai na URGS e na PUC, como é que isso aparece para vocês. O que eles vão pedir ou vai ser uma questão de concordância, uma outra questão em que a gramática vai estar implícita ali, questão de contável, incontável, né? Se tu mudar alguma coisa, tá correto, né? Aquelas reescritas, aquelas propostas de reescrita, isso vai estar junto, mas eles vão perguntar isso para vocês diretamente, pedir para vocês reconhecerem que aquela palavra está no plural ou está no singular. Tá? É isso que eles vão pedir para vocês. Eles podem pedir para vocês indiretamente, quando eles deixam uma lacuninha para vocês completarem com o verbo que vem depois, se é is ou are, por exemplo. Nada mais é tu reconhecer, né, que aquela palavra que ele está se referindo é plural ou singular. Ou cai questão também que eles pedem para vocês assinalar a alternativa em que todos os termos estão no plural ou todos os termos estão no singular, e aí cada alternativa tem 3 ou 4 palavras que saíram do texto, tá? Então, diretamente é assim que eles perguntam para vocês, tá? Aí pensem em uma coisa, então, seguinte, outra coisa aqui, eu falar aqui para vocês, vou dar alguma coisa de exemplo, vocês vão ver que tem muita coisa que é regrinha mesmo, certo? Tem os plurais latinos, irregulares e tal, que é bem chatinho, então não se desesperem se tu começar... Ó, a aula em casa, o telefone toca. Aí, só um pouquinho. Enfim, vamos lá. Não se desesperem do, eu não me lembro, certo? Se é, essas coisas, porque é bem regrinha mesmo. Por isso que eu falei para vocês que esse é o tipo de coisa que vocês têm que slide bem específico. Então, o lema para vocês hoje é Don't Panic. Não entrem em pânico, tá? Porque isso é bem chatinho mesmo, certo? Mas é regrinha só, tá? Que todas, não é só. Vocês vão usar o sufixo S como a gente usa em português. A maioria das palavras tu vai lá e bota um S e era isso, tá? Aí a gente tem as regras do sufixo, que elas não são a regra do plural, elas são a regra do sufixo S. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que tu for colocar um S no final de uma palavra, seja para formar um plural ou seja por qualquer outro motivo, tu vai seguir essas regras. As regras vão se aplicar a substantivos, tá? Por quê? Porque vocês vão reconhecer essas regras, né? Ou depois vocês vão ouvir elas de novo quando a gente estiver falando de verbos e tempos verbais. Quando a gente flexiona o verbo na terceira pessoa do singular, a gente usa o mesmo sufixo, a gente coloca um S também, né? A gente não está colocando no plural, mas a gente está usando a letra S como sufixo da mesma maneira. Então as regras vão ser absolutamente as mesmas, tá? Então essas regras aqui, elas são regras por som, por pronúncia, mais do que do plural. Mas aqui no caso a gente está falando do plural. Então é o seguinte, a princípio bota S, com exceção do quê? Dos sons sibilados. O que é um som sibilado? São esses sons, vocês têm o S, vocês têm o SH, vocês têm o X, vocês têm o CH, tá? Que são esses sons de que a gente tem, assim, certo? Pra gente, a gente em português tem cedilha, 2 S's, né? Aquelas coisas que a gente se confunde. É esses aí mesmo, os X, cedilha, 2 S's, um S, aquelas coisas todas, CH, tá? Em inglês ainda tem o X e o SH ali no final, no finalzinho. Então terminou com um desses, é difícil de tu pronunciar. Olha o que eu falei que era da pronúncia, por exemplo, eu tenho one box, uma caixa. Se tu fosse simplesmente colocar um S aqui no final, ia ficar muito ruim, fica desconfortável de pronunciar e eu falar boxes, tá? Então, naturalmente, o que acontece? Tu vai lá e coloca uma vogal, coloca o ES para facilitar na pronúncia, fica mais fluente, né? Então, falar boxes é mais confortável do que falar boxes, tá? Então,
Terminou com essas letras, aí eu tenho one watch, eu vou ter two watches, né? Eu tenho one witch, uma bruxa, eu vou ter two witches, tá? Aí, pequena pausa aqui para vocês, certo? Eu falei para vocês que era o som, né? E realmente é o som. Por quê? Porque aí aparece uma exceção, duas exceções, na verdade, que é o seguinte: vocês têm a palavra monarch e vocês têm a palavra stomach. É possível que haja mais uma ou outra perdida por aí, aquelas palavras meio aleatórias, assim, tá? Mas as mais comuns são essas duas, não é uma coisa assim extremamente comum, é exceçãozinha mesmo, tá? Olhem que eu falei para vocês a questão do som. Quando eu falo watch, a gente fala com som de S, né? Agora, quando eu falo monarch ou stomach, esse CH do final, ele não tem som de sh, ele tem som do K, né? É o mesmo som que se ele terminasse com o K. Se a gente fosse escrever ali fonético, ia ser um Kzinho, tá? Então, nesses casos, eu vou dizer one monarch, mas eu vou dizer two monarchs, porque vale como se tivesse escrito um K, vale pelo som. Então, uma pessoa, um ser humano, tem one stomach, mas uma vaca, que é onde eu me lembro da aula de biologia, tem three stomachs, 3 estômagos, tá? Exceção, ok? O que mais? Ainda na regra do F, ok? Terminou com O. Na verdade, terminou com O tônico, mas enfim, terminou com O. Vocês vão botar um ES também. Então, eu tenho one potato e eu vou ter two potatoes, né? É por essa mesma regra que o verbo do vira does com ES, né? O go vira goes, é pela mesma regra, tá? Então, tu tem one hero, mas tu vai ter two heroes. One volcano, two volcanoes, tá? Aí um pause. Por quê? Porque palavras estrangeirismos muito recentes, e aí por estrangeirismo pensa que vão ser palavras que vocês vão reconhecer, tá? Coisas do tipo o kimono, o estúdio, o piano, tá? Que no máximo vai mudar um pouquinho a grafia ali de um K para um Q, mas vocês vão reconhecer a palavra, tá? Essas palavras, ó, não existe pianoês, tá? Não existe kimonoês, existem kimonos, tá? Então essas palavras vocês botam só o S. Cuidem, apareceu, vai que eles pedem um troço desse para vocês, né? Não é comum, mas vai que a gente nunca sabe o que está passando na cabeça das tiazinhas da banca, né? Vai que eles pedem para vocês, qual é o plural que tá certo, alguma coisa. Terminou com o, dá uma paradinha. A princípio é S, mas cuidem se vocês reconhecerem a palavra muito parecida com o português, tá? A mesma coisa, mas a exceção também, vocês vão usar para coisas do tipo photo ou kilo, tá? O plural de photo são photos, o plural de quilo são quilos, né? Ninguém publica photoês no Instagram, tá? São photos. E aqui o que vale é o fato de estar resumido, certo? Essa palavra tá cortada, né? Não são photos, são photographs, não são quilos, são kilograms, tá? Então o plural fica como se fosse do photograph, certo? Só uma coisa que eu me lembrei, às vezes o pessoal pergunta, aquele TH, aquelas palavras que terminam com aquele TH chatinho pra gente pronunciar, aqueles, né, que é chatinho, tem que dar uma esquidinha, do tipo death, tá? Esse TH, ele não é sibilado, vocês não consideram ele como som de S e de X, ele não entra naquela regra ali que eu tô falando para vocês. Então, eu tenho uma morte, one death, mas eu tenho a thousand deaths, ok? Assim mesmo, tá? Então, só para chegar na hora da prova, da pessoa entra em pânico, tá? Então, esse aqui não entra nesses sons, ele não é considerado sibilado, tá? Então, é o seguinte, som sibilado é S, né? O O tônico ali no final, a maioria das palavras é S também, certo? Próxima regra é a regra da consoante Y. Terminou com consoante Y, não é Y, é consoante Y,
vocês vão botar um IES, o Y cai e a gente coloca um IES. O Y, em geral, quando ele está numa consoante, a gente vai botar um sufixo depois dele, ele vai sumir, tá? A única vez que ele não some só com ING, o resto dos sufixos todos. Sufixo é uma coisa que a gente usa bastante em inglês, né? Depois a gente vai falar só de sufixos, né? Mas ele, em geral, ele desaparece de um, tá? É bem comum, tá? Então eu tenho coisas assim, ó, eu tenho one lady, mas aí eu vou ter two ladies, ó, tá? Plural e singular, one baby, two babies, né? Mas, por outro lado, eu vou ter one day, mas eu vou ter two days, ó, tá? A diferença é que o day não tem uma consoante com Y, tu tem uma vogal com Y, e vogal com Y não vale, tá? Essa é outra regra que vocês têm que lembrar. O que mais? Essa aqui é básica de grafia, guardem para o resto da vida, não só para o vestibular, tá? A gente tem também a questão dos Fs e dos FEs. Terminou em F ou FE, tá? Aí aqui a coisa já é um pouquinho mais nebulosa. Por quê? Porque a gente tem várias palavras, e são palavras bem comuns, são muito usadas, tá? São aquelas palavras mais comuns. A faca, a folha, a esposa, certo? Em oposição a coisas do tipo a crença, o porto, a pia, enfim, a algema, o colarinho, umas coisas loucas assim, tá? Sorry. Mas pensem o seguinte aqui, ó. A maioria das palavras, vocês têm essa lista no livro, tá? Se não tiverem, não estão com o livro, dá uma procuradinha na internet, não achou, pode vir, me pede, que depois eu passo para vocês, eu digito, eu dou um jeito de mandar para vocês, tá? Mas a gente tem uma série de palavras em inglês, do tipo knife, wife, leaf, loaf, tá? Wealth, wolf, certo? São palavras relativamente comuns, deve ter umas 10 ou 15 dessas, ok? Que vocês vão fazer o plural com V. Então, eu tenho one wife, mas o Henrique VIII lá tinha 6 wives, certo? Eu tenho one wolf, mas um pack é uma matilha, tá? A pack of wolves, com V, tá? Vocês vão mudar com V. As mais comuns a gente muda com V. O que não quer dizer que todas elas vocês vão mudar com V. Tem uma série de palavras que ou a gente muda, tá só com F, com S, normal, tá? Não tem que mudar nada. Ou aceito as duas, do tipo, eu tenho a palavra roof. Roof é o teto, o telhado, tá? Eu tenho one roof, mas eu vou ter two roofs, ponto, certo? A mesma coisa vai valer para o belief, que é a crença, o cuff, do handcuff, que é da algema, mas também pode ser aqui o punho da camisa, o cuff com 2 Fs, aqui, ó, tá? Fica cuffs, tá? E a gente tem o scarf e o dwarf, que é o anão e o cachecol, né, ou a manta, enfim, que vão aceitar as duas. Eu posso dizer one scarf e eu posso dizer two scarves, ou eu posso dizer scarves. As duas estão valendo, tá? Isso aqui foi. Aí a gente tem aquelas palavrinhas curtinhas do tipo foot, com 2 Os, tá? Foot e o goose, ó, que são as mais comuns, as clássicas, que é o pé e o ganso. Vocês têm one foot, mas vocês têm two feet, ó. Comecem a associar o E com o plural, a gente faz muito plural com E em inglês, tá? Então, a gente tem esses 2 Os que vão virar 2 Es, certo? Aí, seguinte, isso aqui até aqui, isso aqui é regra do sufixo, certo? Então, botou um S, ou, a não ser que termine com essas letras, com esses sons, tá? Agora a gente vai falar de plural, plural mesmo. Agora, tudo que a gente está falando até agora vale sempre que está usando S. Agora é plural, é só coisa de plural mesmo. Primeira coisa,
A gente tem plurais irregulares. Eles são plurais mutantes, alguns, a maioria vem do alemão, tá? Mas aí a gente tem aqui, ó, o E de novo, do tipo, tem alguns mais comuns, que vocês provavelmente vão reconhecer, que é o man, o woman, o child, né? Cujo plural vai ficar children, e um men com E, e uma women com E, tá? Ó. Cuidem com o men, com A e com E, porque é bem fácil a pronúncia mesmo, então é bem fácil da gente confundir, ainda mais se tu tá ficanado, nervoso na prova, tu vê aquele men lá e tu fica te questionando quem é quem, tá? A woman, que vira women, muda um pouquinho o som, então é um pouquinho mais fácil de lembrar, tá? Mas a gente confunde, então lembrem de associar o E com o plural em inglês, tá? Esses aqui são plurais ablaut, que eles chamam, são umas mutações, assim, que vem do alemão, mas enfim, tem umas formas antigas do brother, que vai virar brecken, mas é umas coisas muito arcaicas, tá? Só para vocês saberem. Brethren. Essa palavra louca aqui é o plural de brother. É um plural arcaico germânico de brother, tá? Hoje em dia, não sei que eles estejam se puxando muito, vocês vão ser os brothers, né? Mas se aparecer um troço desse, você sabe o que é. Ó, de novo, associam aí com plural, tá? Aí, seguinte aqui, ó. Esses são irregulares. A gente tem alguns outros plurais que são irregulares porque eles não mudam. São palavras que não variam. Elas têm plural, eu não estou dizendo que não tem plural, elas têm um plural, só que o plural delas não varia. Do tipo fish. Tem vários animais que se encaixam nessa categoria por algum motivo, tá? Mas não apenas, ok? Mas tem vários animais que se encaixam. Então, fish, peixe, ele muda. Vocês podem contar os peixes, tu pode dizer um peixe ou 10 peixes, certo? Só que tu vai dizer one fish e tu vai dizer 10 fish. A palavra em si não varia, tá? É que nem em português o lápis, ou ônibus, né? Que é um ônibus e 2 ônibus, um lápis e 2 lápis. A mesma ideia aqui. Vocês têm o deer, que é o veado, então one deer to deer, one salmon to salmon, o bison, o bisão, esse tipo de coisa, o moose, que é aqueles alces, né? Esses bichos estranhos, tá? Que a gente só vê em desenho animado, em filme da Disney, né? Então, esses aí, o plural deles é invariável, tá? Eles podem, vocês só vão saber se aquilo é plural ou singular pelo contexto. Ela solta a palavra fish, tu não tem como saber se é plural ou singular, a princípio singular, né? Mas ela pode ser um plural. Então, na prova, se aparecer um troço desse, um fish, por exemplo, e eles querem saber se está no plural ou singular, eles vão ter que dizer em que linha que aquele fish está para vocês voltarem no texto. Eles vão ter que pedir para vocês naquele contexto. Aí, vai ter que ir lá no texto ver como é que está o verbo, se está fish is ou fish are, se tem one fish, alguma coisa ali dizendo na frente some fish, some é mais de um, né? Se é plural ou singular, tá? Porque ela solta sem contexto, a gente não tem como saber, certo? Aí, crianças, seguinte, a gente tem, por exemplo, o mouse e o louse, ok? Esses aqui são irregulares também, eles vão fazer o plural com ice, ok? Mouse é o camundongo, né? O rato, né? E o louse é um piolho, ok? Mas aí vocês têm one mouse, mas vocês têm two mice. Vocês têm one louse, mas vocês vão ter lice, né? Quando tu diz que é criança, a pessoa tá com piolho, tu diz que ela tá com lice, não louse. A criatura nunca tem um piolho, né? Ela tá sempre infestada de piolhos. Então é sempre lice. O Mickey Mouse, o Mickey e a Minnie Mice, se fosse, tá? Esses aqui são irregulares aí, então lembrem desses House e Ice aqui, certo? Aí agora que a gente entra na coisa que fica feia aqui o negócio, tá? Que são, segura a onda aí, que são os plurais estrangeiros, tá? Por estrangeiros, eu tô falando mais especificamente de latim e grego, né? E é o que? Então, assim, o consolo para vocês é que quando a gente está falando de plural latino e grego, esses plurais estrangeiros em inglês,
a gente está falando de uma terminologia bem específica também, um tipo de palavra bem específico, tá? Que é o quê? São palavras acadêmicas, são palavras científicas, né? Então nunca é a criança, o cachecol ou a faca, é sempre o vortex, é sempre o cactus, é sempre, certo, o fenômeno, esse tipo de coisa, os dados. São palavras que vão acabar também ficando muito parecidas com o português, porque a gente vai usar a mesma terminologia, só mais aportuguesada. Então, são palavras que vocês vão ser cognatos, em geral, do português, tá? Mas a gente sempre está falando desse tipo de coisa, ó. A gente nunca está falando da colher ou da cadeira, tá? A gente está falando da matriz, do vórtice, do índice, esse tipo de coisa, certo? Aí a gente tem umas coisas bem loucas. Aí foi eu falei para vocês aqui. Eu não tenho como colocar todas elas aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? É fácil de vocês conseguirem as listas e plurais, mas também não se enlouqueçam muito, assim, tentando lembrar de todas as livros para falar para vocês que até hoje eu também não me lembro de todos. Eu tenho que parar para olhar, porque tem umas coisas muito obscuras lá no meio, tá? Aí, seguinte, vocês têm coisas do estilo assim, ó. Vocês veem desde os plurais que a gente não faz com S nenhum, então vocês têm as palavras, por exemplo, que terminam com on ou com tá? Mas de novo, não é qualquer palavra que terminou com on, é coisa do tipo assim, ó, fenômeno, certo? Medium, ó, tá? É esse tipo de coisa. Essas palavras vocês vão fazer o plural com A. E aí aparece lá fenômena, mídia, tá? E aí sim vai aparecer aquele fenômena, né? E eles vão pedir para vocês identificarem se aquilo é plural ou é singular, tá? E te ligar que fenômena, plural é com A, então não vai estar terminado com S, ok? Esse tipo de coisa. Então terminou com O. Tem os outros que a gente muda assim, ó, do tipo, terminou em is, tá? E aí vocês têm coisas do estilo assim, ó, não é essa, é is, né? Crisis, tá? Que o plural, ó, é loucura aqui, isso aqui, né? O plural vai virar crisis, tá? Então, crisis, one crisis, two crisis, ó, falei para vocês associarem o E com o plural. Aqui entra coisas do tipo oasis. Oasis é singular, o plural de oasis é oasis, tá? Esse tipo de coisa. Terminou com X ou X, tá? Do tipo The Matrix or The Vortex. Mas nós estamos vendo o tipo de coisa, né? O tipo de terminologia que a gente tem, tá? The Matrix, The Vortex, ó. Esses aqui dá uma vontade da criatura ir lá botar um ES no final, né? Terminou com X, tá? Mas é X ou X, ó. Tá? Isso aqui a gente vai fazer o plural com Ices. Então vai virar coisas assim, one matrix, two matrices, tá? Vocês têm one vortex, two vortices. Ó, eles vão entrar no plural, certo? Vocês têm os us, terminou em us, né? Que o plural a gente faz com i. Então pensem assim, pessoal aí que fala que já fez aula de italiano, que tem uma nona italiana, que veio lá de Caxias, alguma coisa assim. Plural em italiano a gente faz com isso, que é do latim, né? Então, o italiano mantém a formação também do latim em tudo. Então, tu tem a sorella e a sorelli, o fratello e o fratelli, o batio e o bati, né? Isso aqui vai entrar também, de novo, não é tudo que a palavra termina com S, terminou com us. E coisas que vocês vão reconhecer, do tipo fungos, né? Cactus, tá? Esse tipo de coisa assim, ó, que vai virar o fungi, tá? Vai virar o cacti. Às vezes aparece, cacti, às vezes aparece com i, às vezes aparece com dois, não importa. O fato é que o plural, vocês vão uso, vai virar i, tá? Por isso que o molho é molho fungi, né? Tu nunca usa um cogumelinho só, tu usa vários, tá? Se fosse usar um só, ia ser o molho fungus, em italiano também, tá?
E aí vocês têm mais uns 2 ou 3 desses meio obscuros, meio estranhos, né? Que terminou o antena, que vai virar antenai, tá? Esse tipo de coisa. Formulae, ó, terminou com A, tá? Vocês vão fazer formula, então one formula vai virar two formulae, certo? Ah, mas existem fórmulas. Claro que existem fórmulas. A maioria das pessoas no dia a dia vão usar fórmulas, né? Agora, adivinha qual que eles vão botar para vocês na prova, perguntar se está no plural, fórmulas ou formulae, né? Então, assim, para o resto da vida de vocês, a não ser que algum de vocês aí vá se formar em biologia e publicar artigos na Nature, se for o caso, good for you, e aí vocês vão ter que saber essa nomenclatura científica. Agora, para o resto, né, para a gente aqui que não vai seguir essa carreira, eu já não segui, certo? Aí vocês podem usar fórmulas ou antenas, mas se liguem que existe essa possibilidade, também vem do latim, tá? E aí vocês têm mais umas 2 ou 3 regrinhas obscuras ali, dessas coisas loucas, assim, de o S, o X, tá? Lembrem de coisas assim, ó, series e species, tá? Esses 2 aqui, eles podem ir para o plural, só que eles não variam. Então, one series, two series, não existe série, tá? Não existe species, só existe species, é que nem a ideia do fish, que esse aqui ainda termina com S, e o cara acha que está sempre no plural, a gente acha que está sempre no singular, esses aqui a gente acha que está sempre no plural, tá? Mas ele não necessariamente, esses aqui podem ser qualquer um dos 2, tá? O que mais que vocês têm que se ligar aqui de diferente? Quando a gente tem os substantivos compostos, tá? Então vocês têm coisas do estilo assim, ó, mother-in-law, né? Vocês têm o commander-in-chief, né? Vocês têm o attorney general, ó, coisas assim, tá? Que são substantivos compostos. A mother-in-law é a sogra, o commander-in-chief é o chefão, né? O chief executive officer, o famoso CEO, né? Que nada mais é do que o chief executive officer, tá? São substantivos compostos, certo? E aí, como é que vocês vão fazer um plural de um substantivo composto? Como é que vocês vão saber se esse substantivo composto está no plural? Aí vocês têm que lembrar o seguinte, falei para vocês lá no comecinho, vocês têm que lembrar daquela regra. Adjetivo não vai para o plural, adjetivos não variam, preposições então também não variam, tá? Advérbios não variam, tá? A única coisa que vai variar, que vai ir para o plural, é o substantivo, ou seja, nessas expressões aqui, nessas frasezinhas aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que achar o substantivo, né, e colocar ele no plural. O resto não vai variar, tá? Mesmo que a palavra, as outras palavras, a gente falou isso na outra aula, lembra que eu falei para vocês que quando eu posso ter um verbo funcionando como um adjetivo, né, quando um tá, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, pensem no seguinte, coffee mug. Coffee mug nada mais é do que uma caneca de café. Mug é uma caneca, mas eu estou adjetivando essa caneca, dizendo especificamente que é uma caneca de café. Ou quando eu digo car key, que é a chave do carro, né? Ela não é só a chave, ela é a chave do carro, tá? Nesses 2 exemplos, o coffee e o car, que são os substantivos carro e café, nesses exemplos eles estão funcionando como adjetivo, né? Porque eles estão qualificando o substantivo. A chave deixou de ser uma chave qualquer para virar a chave do carro. Em português a gente faz uma locução, né? A gente coloca a preposição ali. Em inglês a gente só vai empilhando as palavras uma em cima da outra, tá? Bota antes lá tudo, né? Aí, seguinte, nesses casos não interessa, mesmo que o coffee seja um substantivo, ele não é o substantivo, ele é um substantivo que aqui não está funcionando como substantivo, está funcionando como adjetivo, tá?
Então, vocês ignoram adjetivos, mesmo que seja só no momento, só no contexto, não variam, tá? Então, por exemplo, ó, o núcleo dessa expressão é o mother, né? É a mãe. Só que ela não é uma mãe, ela é uma mãe in-law, é uma mãe na lei, que veio pelo casamento. Então, o in-law está caracterizando a mãe em adjetivo. Então, o plural vão ser mothers-in-law, tá? Commander-in-chief também. O in-chief está adjetivando o commander. Não é só o commander, não é só o comandante. É o comandante que está no posto nesse momento, né, que está no comando mesmo, não é só um cargo, tá, em exercício seria algo assim, né, in chief está caracterizando, então vocês vão dizer commanders in chief, tá, quando eu digo Chief Executive Officer, CEO, ele é um officer que não é apenas um officer, ele é um Executive Officer e Chief Executive Officer, tá? Então, aqui vai ficar Chief Executive Officers, se for o caso, tá? E assim por diante. O plural são coffee mugs, não são coffees mugs, tá? Então, cuidem com esses substantivos compostos, só para vocês se ligarem no que está acontecendo ali com eles, tá? De regrinha é basicamente isso aí, de regrinha do plural, tá? É basicamente isso aí que vocês têm que se ligar. Tem umas coisas bem chatinha, bem regrinha, bem decorebinha mesmo, né? Não me odeio, não fui eu que inventei isso, tá? Já estava assim, né? Enfim, só estou transmitindo a mensagem no Shoot da Messenger, tá bom? Mas aí, seguinte, aí o que mais eu tenho para falar para vocês aqui em relação a plural, para vocês se ligarem, tá? Incontáveis, substantivos incontáveis. O que são os substantivos incontáveis? Tá? Eles são aqueles que a gente não pode contar. Né? Se fosse simples assim. Mas é basicamente isso, tá? Então pensem em uma coisa assim, ó. A gente não tem essa classificação em português, a gente classifica os substantivos em uma série de categorias, em inglês também, algumas dessas categorias são comuns, né? É concreto ou abstrato, é plural ou singular, masculino e feminino, apesar de em inglês não se aplicar a todos, né? Mas a gente tem também o masculino e o feminino, o duke, a duchess, o prince, a princess, essas coisas, tá? Só que em inglês eles têm essa outra categoria, que é a categoria de substantivos contáveis e substantivos incontáveis. E a gente não tem a gente não separa os substantivos dessa maneira em português. Para a gente tudo é contável, né? Na nossa cabeça de falante de português tudo é contável. Então vocês têm que lembrar de quem são os incontáveis. O que é o incontável? É o que a gente não pode contar, só que pensem no seguinte: para contar alguma coisa, tu precisa usar números, né? Não tem como contar as coisas sem usar números, né? E é exatamente essa questão. Vocês não podem usar unidades, vocês não podem usar números com substantivos incontáveis. Eu estou falando em contar, eu não estou falando em expressar quantidade. Vocês podem expressar quantidade, mas vocês não podem usar números, tá? Qual é a diferença? Número é uma coisa absoluta, né? Então, se eu digo 5 cadeiras, não interessa em que língua eu vou falar isso, mas se eu mostrar 5 dedinhos, assim, para qualquer pessoa, em qualquer país, a pessoa vai vir com a mesma quantidade de cadeiras, vão ser as mesmas 5 cadeiras. Se eu botar 5 cadeiras uma do lado da outra, o cara vai chegar lá, se ele estiver falando chinês, alemão ou hebraico, e ele vai contar as mesmas 5 cadeiras, tá? Isso é uma coisa absoluta, tá? Não tem discussão, né? Tu vai lá e tu conta 5 cadeiras. E aí eu posso simplesmente dizer para vocês, categoricamente, que a sala 1 tem mais cadeiras que a sala 2. Na sala 1 tem 80 cadeiras, na sala 2 tem 60 cadeiras. E todo mundo que souber contar vai chegar lá e vai contar as mesmas 60, 70 e 80 e pronto. São 6, tem mais cadeira que a outra, tá? Isso é uma coisa categórica. Agora, quando eu digo assim, ó, é muita cadeira ou é pouca cadeira, tá? 5 cadeiras são 5 cadeiras. Agora, 5 cadeiras são muitas cadeiras ou são poucas cadeiras?
Eu estou expressando quantidade, tá? Só que aí, seguinte, depende o que, né? 5 cadeiras é muito, é pouco, para quê? Depende do espaço que tu tem para guardar essas 5 cadeiras, depende de quantas pessoas vão sentar nessas cadeiras. Se tu tem 15 pessoas, é pouca, né? Agora, se tu tá numa saletinha, num armáriozinho, 5 cadeiras é um monte, tá? Então, depende, né? Pensa em $1 milhão. $1 milhão é $1 milhão, é com aqueles, né? 6 zeros depois, qualquer pessoa vai chegar lá, aquele 1 milhão de notinhas de $1, mesma coisa, qualquer pessoa que souber contar até 1 milhão vai empilhar o mesmo número de notinhas, 1 milhão é 1 milhão, agora 1 milhão é pouco dinheiro, 1 milhão é muito dinheiro, certo? Aí depende, para mim 1 milhão é um monte de dinheiro, imagino que para vocês também, né? Agora para o Mark Zuckerberg isso é troco, né? O Mark Zuckerberg carrega isso na carteira, provavelmente, tá? Então, pensem nisso. Quantidade com advérbios, muito, pouco, bastante, um tantinho, certo? Isso é relativo, isso depende. Agora, números, 1, 2, 3, 4, 5 milhão, isso é absoluto, tá? E substantivos incontáveis são aqueles que vocês não podem usar números. Pensem em questão concreta, é um pouquinho mais fácil de a gente se ligar. Pensem numa coisa assim, ó, se vocês forem fazer uma receita, por exemplo, os ovos, fazer um bolo, tá? Os ovos vão estar lá na receita para vocês 4 ovos. Ponto. Tu vai lá e tu vai pegar aqueles mesmos 4 ovos, grande, pequeno, vermelho, branco, whatever. 4 ovos são 4 ovos, certo? Agora não vai estar escrito para vocês 2 leites, nem 2 açúcares, nem 3 manteigas, certo? Tu pega uma receita e está escrito 4 ovos, tá, beleza, 5 maçãs, beleza. Agora tá lá 3 águas. Quanta água tu vai colocar se está escrito 3 águas, se está escrito 2 leites? Quanto leite tu vai colocar nessa receita? Se não sabe o que é 2 leites? 2 leites são 2 caixas de leite, 2 litros de leite, certo? O que são 2 açúcares? É um saco de açúcar inteiro, é uma colher de açúcar, é uma xícara de açúcar, é uma pedrinha de açúcar. A gente não sabe. Tu precisa de uma unidade de medida, que é uma convenção, né? Se reuniram, se decidiram ali, para tu poder medir aquele açúcar, que tu não pode contar ele por unidade, ou leite, então vai estar lá para vocês 1 litro de leite. O litro é uma convenção, né? Tanto que os americanos não usam litro, eles usam aqueles gallons e ounces, aquelas coisas confusas, né? Eles decidiram seguir uma outra convenção. A gente usa o sistema métrico e a gente usa litro, tá? Xícaras, pode ser uma coisa mais simples, colheres, xícaras, a convenção também, cada xícara tem um tamanho diferente, elas não são necessariamente exatamente a mesma coisa, tá? Mas é convencionado para tu saber quanto é, porque tu não pode medir leite por unidade, tá? Então essa é a diferença do que é contável e o que é incontável. Aí pensa em uma coisa assim, ó, coisas abstratas em geral vão ser incontáveis, o amor, a saudade, o trabalho, tu conta as tarefas, tu conta as questões, né? Mas tu não conta trabalho, é muito trabalho, é pouco trabalho, depende do trabalho, depende de quanto estão te pagando, depende de quanto tempo tu tem para fazer, enfim, depende se tu gosta daquilo ou tu não gosta daquilo, tá? Então, o que é muito, o que é pouco. Então, esse tipo de coisa, em geral, vai ser incontável, tá? Coisas do tipo que podem ser chatinhas, que às vezes fica meio confuso. Money, tempo e dinheiro, money e time são incontáveis, porque a gente está falando do conceito. Quando eu estou falando de dinheiro, eu estou falando do conceito de dinheiro, que é aquele pedaço de metal, pedaço de papel que tem um valor de troca, certo? E tempo é a mesma coisa, tempo é um conceito, é uma concepção que a gente tem unidade de medida que a gente convencionou para medir o tempo e para medir o dinheiro. O dólar, o real, o euro são unidades de medida, são convenções, né? Tanto que troca a moeda, desvaloriza a moeda, tá? O Brasil já teve 20 moedas diferentes, né? Então, esse tipo de coisa, a Inglaterra agora nos Brexit vai voltar a ser libra, tá usando euro, então tu conta euros, tu conta reais, tu conta centavos, mas tu não conta dinheiro, tá? Tempo é a mesma coisa.
tu conta minutos, segundos, dias, séculos, anos, tá? Que são convenções, né? A gente convencionou para medir o tempo de uma certa maneira, tá? Agora, tempo tu não mede, né? Só que aí a gente tem, assim, ó, coisas que pra gente vai dar uma vontade. Vocês têm, assim, ó, information, tá? Vocês têm furniture, vocês têm news, vocês têm bread, vocês têm coffee, tá? Vocês têm water, vocês têm cheese, todas essas palavras, advice, conselho, todas essas palavras são incontáveis. Em inglês elas são incontáveis, tá? Então, pra gente, em português, dá uma vontade de dizer informations, tá? Mas não existe, ok? Essas palavras são sempre incontáveis, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando, eles não vão perguntar para vocês, e furniture é contável ou incontável, marque com C ou marque com isso, para contável ou incontável, certo? Eles não vão perguntar isso para vocês, mas eles vão apresentar uma oração para vocês que vai ter algum erro gramatical, porque aquele substantivo é incontável, como já aconteceu. E quais são os erros que vocês podem cometer em relação a ser contável ou incontável, o que isso acarreta para vocês, já que eles não vão perguntar para vocês se isso aqui é contável ou incontável. Pensem o seguinte, os incontáveis, eles são os substantivos que a gente conhece, os nossos, contáveis, desculpa. Os contáveis são os básicos, os nossos, né, que a gente conhece, que a gente está acostumado. Os incontáveis que são os especiais, tá? O que eles têm de diferente? Primeiro, tu não pode usar número com eles. Então, eu não posso dizer one information, certo? Agora, se eu não posso dizer one information, eu também não posso dizer two informations, né? E aí entra a questão que é, esses carinhas aqui, os incontáveis todos, vão estar sempre no singular. Eles não têm plural, tá? Aqui é um pouco diferente da questão do lado fish, do series, do deer, do salmon, que são os que não se alteram, tá? Esses aqui não é questão deles não se alterarem, eles não têm plural, eles estão errados no plural. Então, o fish, por exemplo, eu posso dizer one fish, eu posso dizer two fish, sem problema nenhum, tá? A palavra a gente só não muda, ela só não se altera. Agora, eu não posso dizer one information e eu não posso dizer two information, não posso dizer nenhum nem outro, certo? Muito menos two informations, não existe, tá? É sempre singular, tá? Então, esses aqui, completamente diferente. Se tu não pode usar número nenhum, tu também não pode usar o artigo indefinido, que é o a ou when. Tá? O a ou when, eles não têm plural, eles não têm em inglês uns ou umas. Você só tem uma. Então, there is a boy outside, tem guri lá fora. There are boys outside, tem guris. Vocês podem usar o some, mas o some não é um artigo indefinido. Ele quebra o galho, mas ele não é artigo, tá? Ele é um advérbio, então não vale. Então, eu não posso dizer an information, tá errado, eu digo information, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui já caiu assim para vocês, ó. Caiu há um tempo atrás, um poema, vocês têm isso no livro de vocês, lá atrás, da URGS de 2016, 2017, enfim, tá? Mas tá lá, ó, o título do poema é Advice Grátis for Certain Women. São conselhos grátis para algumas mulheres, para determinadas mulheres, né? E aí eles pedem para vocês, observe o título do poema lá, o Advice Grátis, e observe as 3 propostas de reescrita do Advice Grátis. E aí tá lá para vocês, Free Advice é uma, tá? A outra é a Free Advice e a outra é a Free Piece of Advice, tá? São essas 3 possibilidades de reescrita: Free Advice, a Free Advice e a Free Piece of Advice.
E aí o cara fica, primeira coisa, o grátis é free mesmo? Sim, o grátis é free mesmo. Isso é mais antigo, não se usa tanto, né? Mas é free, é de graça, grátis, tá? Exatamente o que parece, né? Só que aí é o seguinte, aí eles vão te dizer qual ou quais estão corretas, qual ou quais mantém a correção gramatical, tá? O sentido, teoricamente, todas mantêm. E aí qual é a questão? As únicas, as que são certas são são free advice ou a free piece of advice. Essa aqui, não é advice, sorry. An advice, não, desculpa. A free advice, não interessa se tem o free ou não, tá? É o advice ali. Isso aqui tá errado. Por que isso aqui tá errado? Porque advice é um substantivo incontável. Vocês não podem contar conselho em inglês. Em português, conta em inglês, não. Tá? Então, tu não pode contar. Se tu não pode contar, tu não pode dizer que é um só. Tu não pode dizer que é 2 milhões, mas tu também não pode dizer que é 1. Então, o uso daquele artigo ali está errado, porque esse substantivo é incontável e incontável não aceita números na frente, tá? Da mesma maneira que advices estariam errados, a advice está errado, tá? Free advice funciona, por quê? Porque ele está sem nada, só conselho grátis, bonitinho, funciona. E a free, esse piece of advice é uma maneira, tá? A piece of é uma maneira de vocês contarem, entre aspas, alguns substantivos incontáveis, especialmente os que são abstratos, do tipo o conselho, a informação, que quer dizer que é só uma informaçãozinha, seria o equivalente em português, tu vai dizer que é a piece of information, tá? Vai dizer information, vai dizer a piece of information, a piece of advice, tá? Aí funciona, isso aí tá funcionando quase como uma unidade de medida, porque tu tá contando os pieces, tu não tá contando os advices, tá? Então, cuidem com isso. Só uma coisa aqui, eu falei para vocês que water e coffee, chocolate e tea são incontáveis, então, teoricamente, isso aqui não existe waters. Não existem coffees. Isso aqui, a princípio, isso aqui tá errado, certo? Mas tu pode chegar ali na padaria e pedir I want 2 coffees. Tu pode chegar na padaria e pedir I want 2 cokes. Coca-Cola é incontável também, né? É líquido, tá? Eu posso dizer 2 cokes? Pode, tá? Só que, seguinte, da mesma maneira que em português, tu chega na padaria e tu pede eu quero 2 cafés ou um café, sabe? Tu não precisa dizer para a pessoa que eu quero uma xícara de café, porque a criatura da padaria sabe que é para botar numa xícara, ela não vai derramar na tua boca, né? E em inglês é a mesma coisa, mas tu não tá pedindo, quando tu chega no café lá, tu não tá pedindo só um café, tu tá pedindo um copo de café, uma xícara de café, enfim, tá? Só que tu suprime a xícara D porque está subentendido, não precisa dizer, mas na verdade isso é um colocalismo, tá? Teoricamente isso está errado, ok? Ou só vai estar certo se tu puder usar, se tu puder substituir por cups of coffee, cups of water, bottles of water, tá? Garrafas d'água, enfim, cans of Coke, latas de Coca-Cola. Então, se vocês conseguem colocar o container ali na frente, né, a xícara, a garrafa, a lata, enfim, tá, aí até vai, mas pensem se vocês chegariam num bar, numa padaria e pediriam 2 cafés ou 2 águas ou 2 Coca-Colas em português da mesma maneira, tá, mas isso é um coloquialismo, certo? E aí, crianças, só rapidinho, só para terminar aqui para vocês, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, que foi uma das últimas vezes, nos últimos anos agora, que caiu plural diretamente. Não é um troço que cai todo santo ano, mas, de novo, não diretamente, mas pode acontecer, tá? Que é o seguinte aqui, ó, eu vou colocar aqui as alternativas para vocês, tá? Mas o que eles querem aqui? Eles querem que vocês assinalem a alternativa, tá? Em que
todos os substantivos estão no plural. Só tem substantivo no plural, tá? Aí aqui, ó, alternativa A, vocês têm ali. Essa alternativa A, tá? Aí vocês têm aqui, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Alternativa B. Alternativa C. Alternativa, obviamente, não. A B. Assim, só para ficar mais fácil, senão embrulha tudo aqui. É difícil de ver qual alternativa qual. Então, tá. E aí? Tá. E aí eles querem saber de vocês qual dessas alternativas apresenta apenas substantivos no plural. Todos os substantivos estão no plural. Tudo bem que eles todos vêm do texto, tá? Eles estavam no texto, mas vocês não precisam do texto para saber, vocês não precisam contextualizar, tá? Aí, seguinte aqui, ó, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção, olhem aqui uma coisa, vocês têm coisas assim do tipo previous, tá? Aqui na alternativa A, previous. Previous é um adjetivo, esse sufixo aqui, ou o S, é um sufixo clássico de adjetivo, né? Famous, dangerous, ó, ele é um sufixo de adjetivo, termina com S, não quer dizer nada, tá? Adjetivo não tem plural, ponto, tá? Aí tu tem aqui o mathematics, e aí vocês têm que cuidar, porque o mathematics é um substantivo, é a matemática, tá? Mas vocês têm aqui, ó, vocês têm o mathematics, vocês têm aqui, ó, também a statics, aqui na letra E, tá? Na alternativa E. E aí, seguinte, a gente tem muitas, não só isso, mas esse também é um sufixo comum, ó. O sufixo x, aqui, é um sufixo comum, tá? Ele aparece com muita frequência exatamente nesse tipo de terminologia, quando a gente está falando das ciências, a matemática, a economia, certo? A física, eles terminam com X, então eu tenho mathematics, eu tenho physics, eu tenho statics, eu tenho economics, tá? Então, isso é o nome da ciência, ele só termina com S, tá? Ele não tá no plural e ele nem tem plural, não existem matemáticas, existe matemática, não existem economias, existe a economia da economia do país, as economias do terceiro mundo, mas eu estou falando do sistema econômico, da condição econômica. A ciência que estuda, né, a ciência econômica, digamos assim, é economics e é só uma e é singular, tá? Physics, a mesma coisa, tá? Então esses aí terminam com S, mas elas só terminam com S, tá? No singular não vale, já não ia valer de qualquer maneira, mas enfim, sempre tem uma mais fácil, né? E aí vocês têm a analysis, que aí vocês têm que se ligar que o E faz o plural, terminou com is, né? O plural vocês vão fazer com es. Então, análises é singular, se fossem duas, seriam análises, que nem a crisis e o oasis, tá? Essa aqui, as três estão no singular, apesar das três serem plural, tá? Aí tu entra aqui, ó, decades, bonitinho, plural, uma década, 2 décadas. Places, a mesma coisa. One place, 2 places. Até aqui eles são bem bonitinhos, tá no plural, redondinho, não é nem irregular nem nada. Só que aí tu tem o analysis ali no meio, que também, mesmo que de cima, tá no singular, tá? Aí tu tem aqui, ó, humanities. Humanities são humanidades, tá? Mas não são humanidades de uma humanidade, 2 humanidades, 3 humanidades, tá? São as humanidades das ciências humanas, ok? Em inglês, the human sciences, eles chamam the humanities, tá? Mas é o plural de ciências humanas. E aí ele vai para o plural, terminou em consoante Y, vai ficar humanities, tá? Mas são as ciências humanas, ok? Não é uma humanidade, eu não estou contando, né, as humanidades, até porque a princípio só teria uma, tá? Tá no plural, bonitinho,
O Y, fenomenar, é plural, porque o singular é fenomenon, que nem o medium, que vira mediar, tá? E o approaches